Bruno, me fala como é que foi o seu primeiro contato com as manifestações, como que você se aproximou e começou a absorver o que estava acontecendo? Tá. Bom, eu tenho que fazer um pequeno parênteses aí, né? Na verdade, explicar um pouquinho. Na verdade, eu comecei a me envolver com movimentos sociais, tal. Não que eu tenha militado exatamente, mas me interessar pelo assunto quando eu era estudante de jornalismo na PUC, no começo dos anos 2000, que eu participava, né, participei de algumas várias reuniões de uma articulação de movimentos sociais que existia no Brasil, que existia no mundo inteiro, mas essa era a articulação aqui no Brasil, chamada Ação Global dos Povos, que era uma rede de movimentos sociais que organizava as manifestações anti-globalização no começo dos anos 2000. Desde então que eu, enfim, me interesso pelo assunto. Na verdade, eu nunca pertenci exatamente a nenhum movimento social, mas eu sempre acompanhei de uma forma ou de outra. E por que eu estou falando isso? Porque o MPL ele é um movimento que ele originalmente ele é formado por pessoas que também eram inspiradas nos princípios da Ação Global dos Povos. Na verdade, o MPL vem um pouco desse mundo, o que é uma coisa que talvez muita gente não saiba. Então, assim, eu já conheci o MPL há muito tempo, né? O MPL foi formado em 2004, se não me engano, e as manifestações do MPL não são exatamente uma novidade, né? O MPL, já antes de 2013, o MPL já realizava manifestações, algumas muito importantes, inclusive que foram e vitoriosas em Florianópolis, por exemplo, na segunda metade dos anos 2000. E aqui em São Paulo mesmo, todo ano tinha manifestação do MPL, né? Então, assim, a manifestação do MPL em si não era uma novidade. E aí, quando começaram as manifestações convocadas pelo MPL em 2013, eu basicamente encarei com muita naturalidade. Eu falei, bom, normal, a tarifa vai subir, o MPL está convocando manifestações como faz sempre, né? Então, no começo eu não vi essas manifestações como algo anormal. Eu vi essas manifestações como mais uma manifestação do MPL, como já vinha acontecendo há muito tempo. O dado novo de 2013 para mim foi que de uma hora para outra as manifestações ganharam uma dimensão absolutamente inesperada, né? Se você pegar por isso que eu sempre costumo dizer que eu costumo fazer uma distinção entre dois momentos diferentes das manifestações de junho. Um primeiro momento que envolve os primeiros 4 ou 5 atos, que vão, se não me engano, do dia 6 ao dia 13 de junho, que são atos típicos do MPL, na verdade muito parecidos com o que o MPL sempre fez, e desse ponto de vista não exatamente uma novidade. Só que a partir do dia 13, né, eu reputo em boa medida por causa da repressão que houve contra o ato do dia 13, as manifestações ganharam uma dimensão que eu nunca imaginei que elas poderiam ganhar. E eu me lembro muito bem porque foi uma coisa assim, de uma hora para outra, pessoas que nunca tinham participado de uma manifestação na vida, que não se interessavam por política, de repente aquilo se tornou um assunto generalizado, assim. Então, para mim, o meu contato com as manifestações de 2013 foi isso, foi uma coisa acima de tudo, de surpresa, porque num primeiro momento eu vi com naturalidade, até com certo ceticismo, e de uma hora para outra aquilo ganhou uma dimensão que eu nunca poderia imaginar. Eu duvido que alguém pudesse. Você acha que um ponto crucial para ter um maior envolvimento da sociedade nessas manifestações foi a repressão do Estado? Sim, eu acho que a manifestação do dia 13 ela marca um divisor de águas, porque a manifestação do dia 13 ela teve um efeito muito importante,
Porque o que acontece? Qualquer pessoa que já tenha participado de uma manifestação de rua, das verdadeiras, não essas em que as pessoas tiram selfie com a polícia, todo mundo sabe que todo mundo que já tenha participado de uma manifestação de rua que questiona a ordem de alguma forma, sabe, conhece muito bem a brutalidade da polícia militar, né? Então, assim, para quem está acostumado, aquilo não foi novidade. Mas, no dia 13 houve um dado novo, que foi a brutalidade da PM foi exposta para o Brasil inteiro. Ou seja, pessoas que não conhecem a brutalidade da PM se chocaram com aquilo, né? E aí teve um outro fator fundamental também, que foi, eu não lembro do número exato, mas assim, eu lembro que mais de 10 jornalistas foram feridos pela polícia naquele dia. Isso provocou uma reação corporativa dos grandes meios de comunicação que foi fundamental. Se você recuperar os arquivos dos jornais, você vai ver que no dia, os editoriais da Folha de São Paulo, do Estado de São Paulo, no dia 13 de junho, convocavam a polícia militar a reprimir o ato. Se não me engano, o editorial da Folha era precisamos reconquistar a Paulista ou reocupar a Paulista, ou seja, era um chamado claro à repressão. No momento em que repórteres dos grandes meios de comunicação, inclusive a Juliana Valoni da Folha, que tomou uma bala de borracha no olho, são atingidos, há uma reação corporativa dos grandes meios de comunicação que é impressionante. De uma hora para outra, os manifestantes que antes eram vândalos se tornaram ativistas pela liberdade. Bruno, eu sei que você colaborou também com um livro sobre as manifestações e você dedicou um capítulo inteiro a falar dos Black Blocs. Aí você poderia dizer sobre esse movimento? Uhum. A questão dos Black Blocs foi uma questão que, enfim, foi bastante polêmica na época das manifestações, né? E eu acho que é uma questão essencialmente muito mal compreendida pelas pessoas, né? Eu acho que, na verdade, a começar pelo fato de que as pessoas chamam o Black Bloc de movimento, como se existisse um movimento Black Bloc. Isso de cara já é um erro. Não existe um movimento Black Bloc. Black Bloc é uma tática, é uma forma de ação que um grupo de pessoas durante uma manifestação forma um bloco negro, Black Bloc em inglês. E este bloco ele só existe durante a manifestação, ele não existe antes, ele não existe depois, ele não é um movimento contínuo, é uma tática de ação. A tática Black Bloc é uma tática de ação direta, anticapitalista, que visa atacar alvos muito específicos, né? E um dos princípios da tática Black Bloc é atacar apenas objetos e não pessoas. Então, quando se compara a violência da polícia com a violência dos Black Blocs, na verdade, na minha opinião, eu acho que há um erro e um mal-entendido muito grande, porque a tática Black Bloc, em teoria, só ataca objetos, né? Prédios, vidraças, etc. Enquanto que a violência da polícia ela é voltada contra pessoas, né? Então a gente está falando de dois tipos de violência totalmente diferentes. Bom, isto posto, o que aconteceu? Aconteceu que, bom, as pessoas que adotaram a tática Black Bloc aqui no Brasil durante as manifestações, muitas vezes, é preciso dizer, não seguiram também os princípios da tática. A gente vê, por exemplo, nas manifestações, pessoas atacando, por exemplo, pequenos comércios ou, sei lá, ônibus, ou seja, bens públicos. Não faz nenhum sentido você usar uma tática anticapitalista para atacar um bem público. É uma insanidade isso. Então, também houve um desvirtuamento da tática na forma como ela foi usada aqui no Brasil. Bruno, como que você considera hoje os desdobramentos dessas manifestações? Você acha que eles foram mais positivos, mais negativos? Eu acho que tem um lado positivo, eu acho que tem um lado negativo. Eu acho que as manifestações de junho de 2013 têm um lado extremamente positivo,
no sentido do questionamento da política institucional, do questionamento radical da política institucional no Brasil. Eu acho que as manifestações de junho de 2013, elas deram início a essa onda de questionamento da política institucional que a gente vive hoje no Brasil. Isso tem um lado bom, que é o fato das pessoas perceberem as limitações da institucionalidade, perceberem o quão apodrecido está o sistema partidário brasileiro. Isso é positivo. O que é negativo, na minha opinião, é que, infelizmente, não surgiu nenhuma organização política e social alternativa dessas manifestações. As manifestações, elas, digamos, essa chama, ela se encerrou nas próprias manifestações. Pelo lado progressista, eu quero dizer, assim, eu digo, o questionamento à política institucional com viés progressista não gerou novas formas de organização mais permanentes, o que eu acho muito triste. E para mim o mais problemático de tudo é que você, na minha opinião, você pode ver claramente a partir das manifestações de 2013 o desenvolvimento de uma vertente crítica e progressista, mas que não se organiza, e uma vertente extremamente conservadora que hoje, infelizmente, está assumindo feições fascistas, né? Então eu acho que essas organizações, essas mobilizações, algumas de cunho muito conservador, outras de cunho abertamente fascista, infelizmente são decorrências de junho de 2013 também, porque eu acho que, infelizmente, a direita brasileira soube se apropriar muito bem de junho de 2013. Eu acho que as forças sociais conservadoras no Brasil souberam usar junho de 2013 para se voltar contra um governo que, obviamente, não é um governo da classe trabalhadora, muito longe disso, mas um governo que, dentro do espectro político brasileiro, está um pouco mais à esquerda. E eu acho que os conservadores brasileiros, eles foram muito hábeis em utilizar esse sentimento, de canalizar esse sentimento de indignação para um lado conservador muito preocupante. Meu nome é Bruno Fiuza, eu sou editor, jornalista e historiador, jornalista formado pela PUC de São Paulo, com pós-graduação pela Universidade Ramon Llull de Barcelona, na Espanha, historiador formado pela Universidade de São Paulo. Atualmente sou mestrando no programa de História Econômica da Universidade de São Paulo também, onde eu pesquiso uma rede de movimentos sociais chamada Ação Global dos Povos, que foi responsável pelo início, pela convocação das chamadas manifestações anti-globalização na virada dos anos 90 para os anos 2000, e nessas manifestações eram manifestações onde já estavam muito presentes vários dos elementos que aqui no Brasil ficaram famosos nas manifestações de junho de 2013. Então, eu, digamos, sou um pesquisador, às vezes informal, às vezes formal, sobre esse tipo de ação política que, na sua vertente progressista, eu costumo chamar de um novo anticapitalismo.